Hola, buenas noches. Que tal? Que tal? Estamos começando a segunda temporada de Disruptivas, uma série em que eu comecei esse ano, já fiz a primeira temporada alguns meses atrás, com a ideia de falar sobre o feminino e a língua espanhola. Na primeira temporada eu trouxe algumas convidadas e a gente falou bastante sobre as linguagens não verbais é, da língua, né, do idioma, porque a gente pensa que aprender um idioma é só aprender, né, vocabulário, aprender gramática, uma pronúncia legal, e na verdade aprender um outro idioma ele está muito associado a outros elementos, né? Vários elementos, na verdade, muitas vezes até que não são ditos em palavras, né? Mas que dizem alguma coisa. Nessa segunda temporada eu vou trazer também algumas convidadas, sim, todas mulheres, e falar de mulheres disruptivas, aquelas que rompem com os padrões, né? Tudo aquilo que é comum, tudo aquilo que a gente muitas vezes faz ou fala sem pensar, sem se questionar. Então, essa série quer justamente trazer aí algumas reflexões sobre vários temas, né? E hoje a minha convidada é a Priscila, a Pri Calado, que é uma especialista aí em Clarice Lispector. A gente vai falar de literatura, especialmente aí da relação da Clarice Lispector com textos relacionados aí à Espanha. E aí eu vou chamar a Priscila, ela já está conectada aqui. Buenas noches! Oi, Ida! Tudo bom? Que bom te ver por aqui. Vou chamar aqui a Pri para a gente bater um papo sobre literatura. Vamos lá, vamos ver se Oi, foi. Lara. Oi, Buenas Pri! noches. Buenas noches! Olha que tal! Tudo Ay, bom? muy bien. Ah, que bueno! Pri, obrigada por ter aceitado o convite em pleno feriadão. Eu sei que a gente faz o que gosta, é meio trabalho e diversão ao mesmo tempo, né? Mas é a Amo, nossa. disponibilidade. Olha eu mexendo nos filtros aqui. Ah, agora vou o filtro. Eu faço meu próprio filtro, né? A descabelada. Ah, eu também. É assim. Não é? Não é descabelada, Nossa, é então, estilosa. falar de Clarice é bom demais. Você tá me ouvindo Não é? bem com esse Tô fone? te ouvindo bem. Ah, então tá ótimo. Que E, bom. nossa, eu descobri, eu te falei, eu te mandei ontem, né? Outro texto que eu descobri, que ela Aham. fala da experiência dela na Espanha. Ai, que Então, assim, a legal. Clarice é sempre Ai, uma tem o que delícia. descobrir, assim. Sempre. É Uma uma mulher, delícia, né? porque você Uma sempre mulher incrível. Me fala, muito, conta um muito pouquinho pro incrível. pessoal, quem tá chegando aqui agora, pra minha audiência, quem é a Pri Calado, né? O que você faz? Só uma introdução aí pro pessoal ir chegando, e aí a gente já vai comentar, porque Sim. olha, hoje tem pano pra... Ainda bem que aumentou, né, o tempo da live, a gente vai ficar aqui a noite inteira se quiser falar de Clarice. E a gente nem gosta de conversar, né? Nem gosta, né? Imagina, uma live Nem só pra nós gosta. duas. Nossa, que tem de assunto. Conta um pouquinho pra galera o que É, você faz. sim, então, minha formação é em letras, né? Eu fiz especialização também, tanto no curso de letras quanto na especialização. Eu fiz trabalhos de conclusão relacionados à obra literária da Clarice. E é isso, assim, já são 15 anos estudando Clarice. É, Que legal. sou professora de português da rede pública aqui de Brasília. E sou Uhum. revisora de texto também. Eu faço algumas revisões para editoras e para escritores independentes também. Legal, bacana. E aí vamos falar então um pouquinho, vamos introduzir aí a galera, né? Porque Clarice Lispector, a E maioria a das pessoas conhece, Espanha? e a Espanha, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu confesso que Para isso eu vou quando. ter que falar um pouco da biografia dela, Ai, porque eu fui legal! pesquisar quando que ela esteve na Espanha. Porque assim, a Aham. Clarice Lispector, ela foi itinerante. O que Uhum. aconteceu? Ela não nasceu no Brasil,
ela foi naturalizada, né? Então ela nasceu em 1920 na Ucrânia, numa aldeia minúscula chamada Chechelnik, quando a Ucrânia ainda pertencia à Rússia, né? E assim, os pais judeus, e assim, naquele contexto de guerras internas ali na Ucrânia, eles decidiram ir embora. E eles tinham duas opções, que era Estados Unidos ou Brasil. Então a gente nós podemos nos considerar sortudos, porque a gente lê Clarice no original, em É língua verdade, portuguesa, é verdade. porque quase que ela foi para os Estados Unidos. Não é? Olha, que Então nós delícia, né, somos ter esse privilégio. muito privilégio. E aí foi isso, eles chegaram aqui, ela fala que é brasileira, ela sempre fala que se considerava nordestina e brasileira, porque ela veio com 2 meses, mas na verdade essa travessia foi bem demorada. Realmente ela saiu da Ucrânia com 2 meses, mas ela chegou ao Brasil após 2 anos. Então, assim, os pais já. Ela viajou muito de navio e muita pobreza, é claro. E aí chegaram até Maceió, na casa da irmã da mãe dela, que estava morando em Maceió. Viveram lá alguns anos, mas a infância dela foi em Recife. Aí tá, passou a infância em Recife, ela tem vários textos que falam sobre isso, como a infância dela foi feliz, apesar de que eles sofreram bastante, porque não falavam a língua, tiveram que mudar os nomes, o nome do pai dela era Pinkles, da mãe dela era Mania, e teve que virar Marieta, teve toda essa questão, e a dificuldade de conseguir a naturalização, né? E, e aí tá, e vamos indo. Ela foi pro. Aí tá, quando a mãe faleceu, o pai já estava um pouquinho melhor, ele era comerciante. E aí eles decidiram ir para o Rio de Janeiro. Lá ela fez faculdade de Direito e no último ano de Direito ela se casou. E foi assim, foi um ano super especial na vida dela, porque ela se casou, ela terminou a faculdade de Direito e assim que se casou com o marido diplomata, em plena Segunda Guerra Mundial, ela foi morar na Itália. Lá ela trabalhou como enfermeira. Ela até ganhou ela recebeu uma premiação porque ela trabalhou como enfermeira. Isso já no finalzinho da guerra. Mas aí foi bem em 45, né? Porque aí ela já tinha publicado o primeiro livro. 45 foi quando começaram a surgir as críticas. E aí teve crítica positiva e negativa, estranharam muito quem é essa mulher, que texto é esse? Nossa, ela traz uma personagem que é a Joana, em Perto do Coração Selvagem, que aí a gente já entra no feminino, que é totalmente diferente, porque é só pensar, gente, homem escrevendo sobre mulher na literatura, né? É sempre ou santa ou o oposto, né? Exatamente. E aí ela vem com a Joana que mistura tudo, que a Joana é tudo, sabe? Ela tem. A tia falava que ela era víbora, e ela tinha esse elemento da maldade também, sabe? Ela era tipo Paola e Paulina Bracho, numa só pessoa. Numa só pessoa, exatamente. Paola e Paulina Bracho. Você disse tudo, é exatamente isso. Ela era tudo. E assim, quem vai definir Joana? Joana todo mundo se identifica. Qual mulher, qual lê esse momento, livro, né? Em algum momento da vida vai ter alguma coisa no livro que você vai se reconhecer. Então, no aspecto do feminino, a Clarice, ela se aproxima muito da gente, porque ela vai falar sobre o que há de muito secreto, sobre sentimentos que a gente não tem coragem de revelar, coisas que a gente nem sabe que sente. Ela vai lá e consegue colocar em palavras. E aí tá, aí nesse contexto aí que eu tô falando, Segunda Guerra Mundial, ela havia publicado o primeiro livro. Tava feliz, é claro, eu havia acabado de casar, tava morando no exterior. E aí foi o único registro que eu encontrei que ela esteve na Espanha, que ela esteve em Córdoba, né? Foi após a guerra, assim, quando eu procurei em vários textos, né, da biografia dela, eles falam que em maio, né, dia 9, acabou a guerra, ela estava em Roma, e aí depois ela decidiu viajar pela Itália, e ela foi a Florença, Veneza, tem foto dela em Veneza, Roma, mas não encontrei nenhuma fotografia dela na Espanha. Uhum.
né? Mais especificamente Córdoba, que eu tenho certeza que ela esteve lá, porque ela fala muito Ela de fala disso, Córdoba. né? Uhum. É. E aí tá. Aí encontrei uma crônica, que é a do Pepe El Guia. O Pepe El Guia, gente, Sensacional. a crônica é muito maravilhosa, porque achei incrível como que ela conseguiu captar a alma desse guia, que era um malandrão, sabe? Quando você tá andando na rua, ele começou a se oferecer, e aí no texto já começa assim, ele falando: Ustedes no tienen, eu não sei falar espanhol, Não, manda no ver, tienen manda um ver. guia. Ustedes tienen Pepe o guia, sabe? Assim, aquela figura bem. Gente, isso é muito. Assim, o jeito que ela né, que coloca, eu fiquei imaginando o cara falando assim: Eu sou Pepe, ele guia, não? Isso, Aquela coisa tipo, é. eu sou o cara, né? Eu sou o cara, e ele não sabia nada. Tanto... E a crônica é super engraçada. Ela tem um senso de humor incrível. Muito. Muita gente fala, ela é muito deprimida. Isso aqui. Não, gente, calma. Tem Não, Clarice pra todo mundo. tem, Sabe? Tem Clarice tem. engraçada. Tem Clarice irônica. E eu achei incrível que aí ela começou a falar assim, ó, verdade é que de Córdoba soubemos pouco mais do que sabíamos. Ou seja, Chegou sem saber, mas saiu sem saber. O cara não mostrou nada, né? que guia é esse que você vai para conhecer a cidade, para descobrir as coisas e ele não te ensina nada? Mas Não é, foi ótimo, porque a Clarice teve uma sensibilidade de compreender que ele era triste. Isso eu acho muito bonito aqui da ela crônica. traz essa coisa do humano, né? A Clarice, ela consegue É, trazer, eu lendo o texto, é como se eu estivesse lá olhando pro cara, eu também, observando as gente, é características incrível. dele, ou seja, ela foi para conhecer um lugar e, na verdade, ela conheceu uma referência, né? Uma pessoa de quem mora lá, né? Pelo olhar de quem mora lá. Então é muito É, humano, né? Muito, ela fala do muito humano. suor, né? Ela traz umas É, características físicas que você consegue imaginar como que é o cara, o Pepe, né? Pepe El Guia. sim, o Pepe. Gente, esse Pepe. E é caricata como ela vai colocando as É, características dele, mas é como você falou, a gente se sente no lugar com ela. Ela faz é, o passeio, a gente participou desse passeio. E assim, ela mesmo. essa crônica, ela não tem registro de quando ela escreveu, não tem registro de quando foi publicada, saiu numa coletânea, né? Então não se sabe bem. Já aqui ela fala sobre o flamenco, que nós vamos comentar depois, que, gente, que crônica é essa? Não é Primeiro que Clarice sensacional. mistura os gêneros, né? A Clarice, ela tem uma questão É, que ela tanto inovou na temática, porque ela fala da mulher, ela fala do feminino de um modo muito particular. Ela traz questões da vida doméstica, sim, da mulher de classe média, branca, sim, mas são questões que até o momento ninguém falava, ninguém escrevia. Então, uhum. não se lia sobre isso, sobre esse universo da dona de casa que está incomodada. Que no final É, do dia ela não sabe o que fazer com ela, porque ela só se sente útil quando ela está ou limpando a casa, ou cuidando dos filhos, ou cuidando do marido. Que fora isso, ela sente um vazio existencial. Então a Clarice, ela tem essa coragem de colocar isso no texto e, e em algum momento ou em algum texto você vai acabar se identificando, porque todo mundo é, tem esses, né, algumas questões uma coisa aí internas. relacionada ao feminino, quando eu era mais jovem, que eu li algumas coisas dela, coisa de, enfim, a gente faz vestibular, né? Acaba sempre se deparando aí, principalmente com a Hora da Estrela. E eu ficava extremamente Uhum. incomodada, que eu falava assim, mas gente, tá, falam tudo isso dessa mulher, mas pra mim não é tudo isso, não. Tipo, não é Aham. tudo isso, né? E aí a minha mãe falava assim, calma, vai chegar um momento em que você vai entender, e você não só vai entender, como você vai se sentir essas personagens. Eu falava, não é É. possível, não é Então, possível. eu E aí acho que o depois que eu grande casei e tive tema filho, dela, é, olha aí, senti é o grande totalmente. tema da Clarice, eu considero que é a alteridade. É, E é isso, é você vive o outro com ela. Por meio do texto dela, você tanto reconhece o outro como você se reconhece. E aí exatamente. ela trabalha muito essa questão da empatia, quando ela coloca a Muito. Macabeia.
nordestina, que não tinha linguagem, que só comia cachorro quente. Então, assim, ela tem essas personagens que são muito fortes, que é para causar na gente isso. Ou a gente se reconhece, ou a gente reconhece o outro. O outro que não sou eu e ao mesmo tempo sou eu. Porque, sabe, o que distingue um ser humano de outro? Por que sabe, por que ela não deixaria ser guiada pelo Pepe? O Pepe poderia ser, pode ser um malandrão, mas assim, pô, ele tá ali, ele quer ganhar dinheiro, sabe? Aí foi engraçado, porque a do Xerez foi melhor, que ela fala que primeiro que ele tava bêbado, o Pepe tava embriagado fazendo esse guia, né? E aí ele se fingiu de ofendido, porque ele ofereceu Xerez para eles tomarem. Eles falaram, vamos pagar. Não, que isso, ustedes me matam. Isso entra na questão da cultura, né? Faz parte da cultura espanhola. Eu faço só um pequeno parênteses. Quando eles têm as rondas, né? Que eles chamam, geralmente, grupos pequenos de amigos, 3, 4 amigos. E cada vez que eles vão num bar, espanhol adora um bar, adora beber, né? Pelas tapas, tal, entre os amigos. Cada vez é um que paga. Então, o fato de você chama os amigos para beber, você que tem que pagar. Quem chama, paga a conta, né? Então, se o amigo falar que quer pagar, é ofensa, né? Na minha família tem muito isso, família de espanhol. Vamos almoçar em tal lugar. Vamos dividir. Não, que dividir, eu que chamei, o tio que chamou. Como assim, velho? E é briga. Não, é sério. Eu falo isso, as pessoas acham que é palhaçada. Na minha família tem briga para quem vai pagar a conta. Brigas sérias. E aí, gente, na história que a Pri tá falando, é o guia malandrão que tá lá no bar, bebeu, e eles vão querer pagar. E o Pepe se sente muito ofendido, né? Porque não dá. Mas ao mesmo tempo, como ela falou, né? Ele aceitou a gratidão. Então, assim, já que vocês tomaram... E aí, outra ironia dela, que ela falou assim... E com galanteria aceitou nossa gratidão por ter nos dado a oportunidade de conhecer bebida tão rara que qualquer venda espanhola servia. É coisa mais comum, né? Coisa mais comum, assim. É como se fosse você em Minas Gerais, é a cachaçinha e o queijo do mineiro. Você tem que aceitar. Né? Eu não bebo. Como assim, se você não bebe, a cachaçinha é ofensa? Exatamente. Ela é genial, é muito gostoso, bom. Gente, esse texto. Não, eu vou compartilhar e o que depois. Ela faz, né? O que ela faz com a literatura? Porque parece que é um acontecimento muito banal e ela consegue tirar uma história deliciosa disso. Né? O que poderia ser um simples, conheci um guia malandrão, né, e tal. Mas ela ainda fala de uma coisa que eu achei muito bonita, que ela chama de o milagre da coincidência. Como se fosse um acaso afortunado, que ela falou, eu poderia estar... Porque na época, ela pensando, né? Porque depois desse período na Itália, eles moraram um tempo... Ficaram um tempinho em Londres, mas foi um período curto, e foram para a Suíça, em Berna, ficaram muitos anos... 2 anos lá, que foram os piores da Clarice, assim, que ela tem um livro bem triste, assim. Porque ela se sentia muito oprimida pelo frio, por tudo, não estava acostumada. E parece como que ela a geografia, né, a região influencia, né, na temática, influenciou no jeito muito de escrever. Influenciou demais a escrita dela, assim, os lugares pelos quais ela foi passando, né? E é isso, essa sensação de ser estrangeira no Brasil sempre vai perdurar, porque primeiro que ela não nasceu aqui, se sentia brasileira, mas não nasceu aqui. E aí casar e ficar viajando direto, morando, sabe, em um lugar. O lugar que ela morou mais tempo foi Washington, que ela ficou 7 anos. Né? E aí depois eu descobri que depois que ela voltou a morar no Rio, ela fez outra viagem pela Europa, mas não constam registros de que ela passou pela Espanha. Então, assim... Interessante, né? Na minha cabeça, essa viagem foi muito marcante, porque ela tirou esses textos deliciosos, né? Mas será que ela foi mesmo? Mas será? Agora fofoca literária. Vamos crochetar, Pri. Será que ela foi mesmo? Será que ela não viajou na maionese?
Ou teve Ela inspiração, foi, eu mas acho. ela foi. Foi mesmo. Não, ela foi. Só não tem um Tem registro de registro. data, né? Não, tem a data, foi em 1945. Ah, tá, Então, tá, em assim, 45. após a Segunda Guerra Mundial, ela fez esse tour aí pela Europa, e aí consta Tá. esse registro de Córdoba, ela esteve lá. Então, assim, o que eu penso é que esse texto, que foi publicado no Jornal do Brasil, 28 de novembro de 1970, que é o Espanha, que ela vai falar sobre o flamenco, e assim, eu fiquei pensando, por que ela colocou esse título? Cara, ela usa o flamenco como uma metáfora da Espanha, né? É A muito Espanha importante. toda para ela é o Flamengo, É um sabe? estereótipo, né? Ela traz bem essa coisa do estereótipo. E é Mas interessante, eu você vejo fala também não só como eu vejo como metáfora mesmo. para o Essa povo. relação de não se render, sabe? Porque ela É, fala lá no final que é uma dança em que não há vencedores, né? Não há é, vencedores. Mas ninguém se rende, ninguém é submisso. nem devotos nem submissos, né? Como eu diria que é uma frase bem É, feminista, inclusive, né? Isso que você tá falando dela ser bem itinerante, né? Viver em vários lugares, me traz muito a ideia dos ciganos, né? De um povo cigano, que a gente relaciona muito ao flamenco, inclusive, que é uma arte aí que a gente conhece muito pelos ciganos, e que é um povo que não tem lugar, né? Eles vivem cada época num lugar e aí acham, né? Eu estudando um pouquinho do flamenco, eu acabo estudando um pouco da cultura cigana. As pessoas têm uma ideia de que cigano não gosta de lugar nenhum. E na verdade eles sofrem muita opressão, né? Social mesmo. E eles ninguém quer cigano por perto. Então eles acabam não ficando muito tempo porque eles sofrem e vão atrás, enfim, em busca de um trabalho melhor, enfim, né, eles têm um estilo de vida diferente, as pessoas não conseguem muito bem entender, e é muito interessante porque a Clarice, de alguma maneira, pode ter se identificado aí com esse povo, né, nossa, eu você acho. falou de ser estrangeira, né, no próprio país, apesar de ser brasileira, ela se sentia ainda É, estrangeira, né? sim. Nossa, e assim, ela falou da família do Pepe, né? Eu acho que esse guia, ele traz muito dessa questão do cigano. Ela falou aqui que foi na casa dele, né? E ela Uhum. falou assim, ó. Quanto à família de Dom Pepe, não era somente a mulher aciganada e os inúmeros filhos de sua prodigalidade. Sustentava também a esposa e os filhos de seu irmão morto na guerra civil. Sustentava também. Gente, o fardo que ele carrega, ela consegue reconhecer, né? Sustentava também a esposa e os filhos do cunhado morto na guerra civil e mais duas parentas de preso, tá que tá preto, acho que é preso, pela guerra civil. E tudo amontoado sob o mesmo teto. Então ela foi à casa dele e ela entendeu por que, que ele era daquele jeito, por que, É, que ele dava um de sabichão, e mesmo é, sem saber nada, ele atuava como guia, porque ele precisava do dinheiro. precisava do dinheiro, exatamente. Né? É isso, essa E coisa do aí, humano, né? e ela reconhecer isso foi bem legal. E aí no final ela fala isso, muito sabido e triste, aquele homem. E aí quando ela, é claro, quando ela escreve o texto, já passou algum tempo, né? Não tem data, mas ela reconhecer que estar em Córdoba, que aí ela fala do calor da cidade, que era diferente de Londres, que era fria, né? E fala das mulheres, cheia de cegos indecisos e de mulheres mais indecisos ainda, né? Olha, que incrível. Trecho é muito bom. E aí ela ainda fala assim, cidade perigosa aquela. Essa questão de olha só o perigo. Eu fiquei pensando assim, gente, olha o perigo. Ela andando na rua, desconhecida, não falava, provavelmente falava pouco, porque a Clarice também era Aham, muito inteligente, lia aham, italiano, ela foi aprendendo tudo, né? Então, aham. assim, ela estava se comunicando, mas aí chega um cara todo, sou o guia, sou seu amigo. Ela Em casa poderia ter ficado muito, sucaça, né? ela poderia ter ficado muito amedrontada, né? Muito corajosa, Ela falou, né? Muito cidade. corajosa da parte dela. É, ela falou assim, aceitei a amizade dele, mesmo que fosse pagando. Foi uma amizade que ela pagou pra ter.
pra ser amiga. Mas olha o que rendeu, né? Eu acho assim, quando a gente Que tá. história, né? Quando a gente tá em Ai, outro país, eu pelo menos que já fui pra Espanha e era um sonho, pelo menos para mim, eu fiquei meio deslumbrada. Eu queria conversar com todo mundo, até com um cachorrinho da rua, não assim, olha, fala comigo, conversa em espanhol. Então, eu acho que tinha um pouco da Clarice, como ela tem essa característica, né, apaixonada pelo humano. Então, acho que toda esquina para ela era uma possibilidade de encontrar uma boa história, né? Uma boa história como uhum. humanos que somos. Então, assim, se tem gente, tem história, e se tem história, possivelmente vai dar aí um bom livro, um bom conto, uma boa crônica, né? Já que ela gostava tanto de escrever. É, Eu que gosto de nossa, escrever, eu sempre imagino isso, né? tudo dá, realmente. E quando a gente escuta assim, registros de quem conviveu com ela, por exemplo, a Nérida Pinhon estava contando um dia desses, né? Que a Clarice gostava muito de ir ao cinema. E às vezes no escuro do cinema ela falava uma caneta, um papel, precisa anotar. E aí ela, desesperada, anotando uma frase que veio assim como uma inspiração. E ela precisava daquilo. E ela ficava desesperada para anotar, sabe? No escuro, com a letra torta, mas eu não posso deixar passar. Alguma coisa veio. É como se ela estivesse sempre em estado de criação, sabe? A Exato. criatividade dela sempre em busca de uma história, de uma palavra, de algo, né? A Clarice é aquela que persegue a palavra. Você lê o texto dela, você fala, gente, ela fica tentando, ela procura achar a melhor palavra para descrever um sentimento, sabe? E assim, é quase desesperador. A gente percebe que ela trabalha muito isso, a questão da palavra, de tem que fazer sentido, né? É muito bem E é muito trabalhado, né? A bonito gente vê que isso. não é Então, só uma questão da inspiração, mas também da arte de escrever, né? De trabalhar o texto, né? Como se fosse uma joia mesmo, deixar ela ali lapidada para quando você lê, porque imagina, você lê uma frase, né? Do texto lá na Espanha, você começa a ler, e eu que sou apaixonada pelo Flamengo, quando eu me dei conta do texto, eu falei, gente, o que é isso? É uma frase que puxa a outra, né? Que travou aqui para mim, a Pri. Acho que travou. Oi, voltou? tô. Aê! Você falou que você que é apaixonada pela Espanha. Eu que sou apaixonada pela Espanha, quando eu comecei a ler o texto, é quase assim, cadê o fim disso, né? Onde ela vai levar? Você mergulha no texto, literalmente, assim. Eu lembro que eu ainda estava lendo, alguém me chamou para não, para que eu estou fazendo uma coisa muito importante, não queria conversar até terminar de ler aquele negócio. Eu falei, não dá, é importante que eu estou vendo agora. Não Ela dá para realmente, interromper, né? não dá. A Clarice é um negócio assim que conecta demais, né? É, demais, demais, demais. Vamos falar um E pouquinho desse aí, texto, então? vamos falar do Espanha, né? Do Espanha, isso. Eu encontrei o É, texto, só para deixar registrado, numa época que eu fazia, contextualiza. contextualizar, que o povo gosta de história. É, eu fazia Flamengo, eu comecei a fazer Flamengo em 2012, depois que eu voltei da Espanha. Eu fiz uma viagem para a Espanha em 2010. Enfim, tinha parado de dar aula, fui trabalhar em banco, aí consegui juntar dinheiro, fui para a Espanha e voltei deprimida, Pri. Eu literalmente entrei em depressão, porque eu falei, gente, aqui não é o meu lugar, o que eu estou fazendo aqui nesse país, né? Mas depois eu entendi que tudo tem a sua razão. E aí eu comecei a fazer flamenco justamente por causa da depressão, para poder fazer uma Uau! atividade física, e aí nada, né? Quando a gente está literalmente doente, a gente não tem vontade de fazer nada. Não tinha vontade de ler, não tinha vontade de ir para academia, e aí eu sempre gostei de dançar. E aí, num dos momentos que eu fiz uma da terapia, um psicólogo perguntou: você não gosta de fazer nada? Eu falei, de dançar, então procura a dança. E eu, por uma coincidência, como você mencionou aí, né? Coincidência, eu achei uma escola de Flamengo que era perto da minha casa. Eu falei, vou assistir uma aula. E foi numa sexta-feira, eu nunca vou esquecer. E por que eu me conecto tanto com esse texto? Deprimida, não queria conversar com ninguém, nem fazer amizade.
fui assistir uma aula experimental, não tinha cadeira, aí a moça falou assim, você se incomoda de sentar aqui no cantinho, no chão para assistir a aula? Eu falei, não, pode deixar, eu fico aqui. Que num canto, Pri. E eu não consegui olhar para o rosto das pessoas, tão introspectiva. E a única coisa que eu consegui olhar era para o chão. E o flamenco, ele é muito chão. E a aula aquele dia, coincidentemente, era só o sapateado. E eu fiquei encantada com o sapateado. Aquilo começou a bater no meu coração. E eu falei, gente, eu tô voltando a viver. Foi uma coisa que quase que... Sabe aquele... Eu não lembro, é desfibrilador, né? Que fala? Que joga Sim, assim nossa, foi isso que eu senti. Foi isso que eu senti. O sapateado ali te acordando na vida. Foi os 2 sapatos pá, no peito, né? E dizendo, sou Pepe, o guia. Exatamente, isso conectou com as minhas origens também, né? Com aquela força feminina, porque aí eu lembrei Sim. da minha bisavó que dançava flamenco, do meu avô que tocava flamenco, e eu estava afastada da minha origem, por isso que eu estava deprimida. E eu falei, é aqui. Tanto é que, tipo, semanas depois, umas 3, 4 semanas depois, eu comecei a diminuir o remédio. E eu cortei o remédio, porque aquilo, a minha vida voltou. Eu falei, não preciso mais. Nossa! E o médico falou, o que aconteceu? Foi tudo, né? Achei o meu remédio, que eu pagava exatamente o valor da aula, era o valor da caixa de remédio que eu tomava por semana. Eu falei, gente, é muito mais barato e muito melhor para minha, né, para o meu corpo e para minha alma. E aí, uma das aulas, o professor comentou de uma peça que ia ter, chamado Toro Negro, que era inspirado nesse texto da Clarice. E eu falei, oxe, e Clarice sabe lá de flamenco? Como assim? Eu já li coisas de Clarice, conheço, fiz letras também, a gente conhece, né, o básico e o não básico de Clarice. Eu falei, como assim, Clarice? Flamenco? E aí eu conheci esse texto e eu fiquei encantada. E apresentei para você, né? Que você também não conhecia. Nossa, não. Eu fiquei pirada com esse texto. Nossa, ele é muito... Eu fiquei pensando, gente, ela compara o Flamengo com a própria vida. Isso é muito forte. Assim, a percepção dela não é de uma pessoa que foi apenas uma vez à apresentação. Assim, pareceu de uma pessoa que teve um convívio com a dança, sabe? Eu fiquei muito intrigada, assim. Eu falei, gente, a Clarice, como que ela consegue, né? Eu falei, gente... Tem uma amiga minha que ela fala, não é possível. Não é possível. Eu fiquei muito intrigada. Eu falei, gente, ela coloca coisas aqui, parece assim, ou de outras vidas, ela teve uma relação com o Flamengo, não é possível. Assim, e aí agora que você falou dessa questão da identificação com os ciganos, e no texto ela fala bem assim, nos reconhecíamos em Pepe. Então, assim, houve uma... É isso que ela chama de milagre da coincidência, foi um reconhecimento, ela se viu nele, ela se viu na dificuldade dele, ela que também veio de uma família pobre, né, judia, né, num contexto de guerra ali, gente, então... Teve isso. E aí eu fiquei assim, eu separei algumas coisas primeiro. Ela começa falando do canto flamenco, né? E aí ela fala da voz. Que ela fala que não é uma voz, é fôlego humano. Ou seja, é uma coisa que dá vida, né? Que dá vida. E aí ela compara, fala dos lamentos e das modulações na voz. E aí depois ela, meio que ela começa a falar de como que a voz... consegue captar o sofrimento, né? E tudo. E depois ela para e aí vem o olé. Que aí ela começa a falar. Aí ela começa a falar, não, mas não é bem assim. Há também uma voz no flamenco que é impaciente. O sapateado é nervoso e firme. Né? E aí ela fala desse outro lado, desse lado mais forte, né? Da dança e dos movimentos. E ela chama de mudez cantada. Gente, eu achei assim... Primeiro que é lindo essa percepção dela de que é um canto que dá vida, que é fôlego humano, né? Do sapateado, que é firme. Então, assim, parece que tem todos os lados. Tudo cabe no flamenco, né? Tudo cabe. É muito visceral. É muito visceral. A gente diz no flamenco, quem dança e conhece essa arte, diz que tem coisas que a gente não diz, tem coisas que a gente dança.
E a Clarice, ela faz o processo inverso, ela consegue dizer o indizível, assim, o que um bailaor, né, quem conhece a arte não consegue dizer, ela conseguiu traduzir em palavras, assim, é um negócio que não dá para explicar, é encantador, que ela consegue traduzir em palavras. Fiquei muito surpresa. A Clarice, ela tem uma ligação com as artes que é muito interessante. Com a música, ela tinha uma ligação muito forte com a música, com a pintura também, ela chegou a pintar, deixou 22 telas. E assim, aí quando eu leio um texto dela falando da dança flamenca, eu falei, gente, o que essa mulher, né? Nossa, eu fiquei encantada. E eu falei, ela colocar essa relação também homem e mulher, uma relação que eu identifico em alguns textos dela, parece, e aí eu fico pensando, se ela se inspirou para escrever essa crônica, o que será mais que o flamenco não a inspirou, sabe? Aí eu começo a pensar em algumas protagonistas dela, na Lori, na relação da Lori com o Ulisses, que parecia um pouco essa dança, mas que o Ulisses achava... Porque tem uma parte aqui no texto que ela fala que o homem... Como é que ela colocou? Enquanto o dançarino fala com os pés teimosos, a dançarina percorrerá a aura do próprio corpo com as mãos em ventarola. Assim ela se imanta, assim ela se prepara para tornar-se tocável e intocável. Eu leio gente, isso. Você tá lendo isso? Eu tô aqui dançando mentalmente, entendeu? Eu fiquei arrepiada quando eu li isso aqui. Eu falei, gente, isso aqui... Ela comparou a dança com o próprio ato sexual aqui, com relação, né? Então, assim, é muito legal. Pareceu muito a relação da Lori com Ulisses, que é do livro Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres. Esse eu não conheço. O Ulisses, ele é um professor de filosofia e ele não aceita dormir com a Lori antes dela estar pronta. E aí, o que é esse pronta? Primeiro que a gente já pensa que é otário. Como assim ela tem que estar pronta? Pronta pra quê ou pro quê, né? Como pronta assim? Pra quê? Mas aí o próprio título do livro, né? Uma aprendizagem. A Lori, ela era muito superficial, ela não conseguia gostar de ninguém. E ele fala que para eles ficarem juntos, ela precisa aprender a amar. E aí o livro vai falar dessa aprendizagem, né? E aí essa dança, esses dois aqui, o dançarino e a dançarina, me pareceu muito essa relação dos dois, porque ele ficava esperando ela estar pronta e olha, a gente só vai ficar junto assim, sabe? E o que é tocável e intocável. Até ela estar pronta, ela era intocável. E aí muito legal Clarice... que o flamenco não se toca, apesar de dançar junto, não se toca como outras danças. Incrível, exatamente junto, isso eu ia te perguntar. Não se toca. É uma das coisas que eu gosto muito do flamenco, é isso, que você pode dançar sozinho, você pode dançar em dupla, próximo, né? Fica muito próximo, não se toca. Não. Incrível. Não, é incrível. E aí você falando disso tem muito a ver. Realmente ela pode ter muito se inspirado nessa questão da relação de estar próxima, porque a gente se envolve, é muito interessante essa questão da energia da dança, né? Porque eu posso dizer que realmente tem uma energia também sexual da arte, né? Não que você queira realmente o corpo da outra pessoa, porque essa relação de dança com homem e mulher, mulher e mulher, é aquela energia de quase você estar sentindo a mesma coisa que a pessoa. É um prazer em sentir a dança, né? E sentir no outro essa mesma energia. Então, é quando faz aqueles movimentos, né? E o movimento, ele recolhe, traz para si a energia e leva para a pessoa a energia, né? Então, tem esses movimentos de troca energética que tem muito a ver com a questão da energia sexual, que a energia sexual também é a criativa, né? Também é da dança, das artes. É muito interessante. Exatamente. E é isso. Aí, e assim, no caso da Lori e do Ulisses, é isso. Eles estão muito próximos. Ele fala pra ela, eu tô aqui. É como se assim, eu estou aqui. O dia que você estiver pronta, você vai saber, você vai me procurar. Meu endereço é esse. Então, aquela coisa...
E aí é muito interessante, porque ela vai. Mas aí é um caminho, e aí você falou da não proximidade, a gente pode pensar nisso também, não sei qual elemento do flamenco seria próximo a isso, mas foi um caminho, esse da aprendizagem da Lori, solitário. Ela precisava dela ali, sabe? Ela precisava estar inteira. Então foi um caminho de muito autoconhecimento. Ela precisou se conhecer, sabe? Olhar para dentro e ver o tamanho da sua solidão e de tudo que envolvia estar preparado para um relacionamento. Você fala do canto, né? O canto flamenco, ele não é só cantar, né? Ele tem uma técnica especial e umas modulações. Eu não sou especialista em canto, mas um pouco que eu já estudei, ele tem umas modulações que só quem estuda mesmo canto flamenco é que consegue fazer. E é muito difícil quem não nasce dentro dessa cultura flamenca conseguir reproduzir, porque é algo quase que genético. É quase igual quando a gente aprende um idioma e fala de ser nativo, né? Só o nativo vai conseguir reproduzir exatamente os mesmos sons. E o flamenco é quase isso. A pessoa pode cantar muito bem, mas ela não vai conseguir reproduzir. É quase que um outro idioma, né? E tem muito o cante, né? Tem palavras que eu não vou conseguir falar em português porque a gente fala tudo em espanhol, o flamenco, né? Não tem tradução. O canto, ele é muito rondo, ele é muito profundo. Então, é aqueles ai, ai. Então, tem essa coisa da solidão, de busca, né, da própria terra, né? Onde que é o meu lugar no mundo? Né? Por mais que você rode, você fala aí dos volteos, né? A dançarina, ela dando volta nela mesma e com a mão, que eu entendo que é esse movimento aqui, que a gente faz um movimento bem clássico, de mergulho dentro de si. Onde que é o meu lugar nessa terra? Nessa terra, quando você fala da Espanha, que é uma própria metáfora, nós somos a nossa própria terra, o nosso próprio lugar. E onde eu ocupo? O que eu ocupo? Né? Onde eu posso ir? Até quais são os meus limites, os limites do outro? Então, essa coisa da geografia, né? Ela consegue trazer muito bem para esse texto. Muito. Então, é quase impossível você pensar que a Clarice, né, com toda essa questão de ser estrangeira, não se identificasse com a Espanha e com a dança. Ela que teve contato, né? E eu acho que foi um breve contato, como eu te falei, eu só encontrei esse registro que ela foi para lá. Em 1973, se eu não me engano, ela fez um tour pela Europa, mas não tem registro de que ela passou pela Espanha. Só em 45. Então eu pensei, gente, foi uma viagem muito marcante, porque ela escreveu sobre isso, né? Gerou textos, ela se inspirou, ela percebeu elementos que, como você falou, até quem tem o contato não saberia colocar em palavras, né? O que ela colocou, o que ela falou aqui do sapateado, que a gente não falou, né? O sapateado é antes da dança organizada, é o corpo manifestando-se, pés transmitindo até a ira em linguagem que Espanha entende. Olha essa questão da linguagem, né? É um negócio gente, muito esse texto tem tanta coisa que eu fico assim, é muita coisa, tem muita coisa para explorar. E é uma crônica curta, né? Que não tem o quê? Tem 2 páginas, praticamente. Curtinha. Né? Super curtinha. E eu gostei dessa questão também que ela fala da rivalidade, né? Tô aqui com o texto também aberto para ir acompanhando. Aí ela falou, não sei de outra em que a rivalidade entre homem e mulher se pusesse tão a nu. Tão declarada é a guerra que não importam os ardis. Por momentos a mulher se torna quase masculina e o homem a olha admirado. Ah, gente, traduz muito essa coisa da energia, né? Da energia masculina e feminina, né? Então nessa troca da dança, a energia de um vai passando pro outro, né? Porque tem gente que fala, mas o flamenco é muito feminino por causa da mão, né? Só que, por exemplo, o homem também faz os movimentos da mão exatamente como o da mulher, não com tanta delicadeza, mas, por exemplo, a mulher move os dedos, né? Então, do mendinho e abre e do alto para fora. E o homem faz o mesmo movimento sem os dedos.
Então já não é tão delicadinho. E no sapateado a mesma coisa. O homem é mais pesado, né? A estrutura física do homem sempre vai ser mais pesada. Então o sapateado, para a gente que ouve, ele é mais pesado mesmo pelo movimento. Uma mulher sapateando, por mais forte que ela pise, vai soar um pouco mais delicado. Então, tem essa compensação, né, da delicadeza com o forte, o sapateado, a mão, tem o leque, né, tem o... Aqui, eu entendo pelo que ela fala da dança, é uma coisa assim, uma buleria, que é uma coisa mais dramática, né? A buleria trata de sentimentos muito mais profundos. Só para ilustrar, para quem não conhece, conhecer um pouquinho mais, entender o universo e compartilhando, o flamenco ele é um estilo de dança, de música, é uma arte. A gente não fala que é só a dança, é uma arte, né? Ela tem vários elementos. É igual o hip hop, eu comparo, porque ele tem vários elementos. E dentro do flamenco, a gente tem os palos, que seriam os gêneros de flamenco. Então, tem a buleria, que a gente chama de compasso de doce, que tem uma palma especial. Tem as alegrias, que é com o leque, que é uma coisa mais verão. Tem as sevilhanas, que se dança em casamentos, em festas. Então, tem vários ritmos, né? E aí eu fico lendo o texto e falo, mas o que será que ela viu? Qual o tipo de flamenco? Porque tem os mais profundos, né, que eu acabo achando que é uma buleria, e tem os mais alegres, essa coisa da rivalidade, né? Quem sofre mais? Quem pode mais da dança, né? Quem tem essa imposição, né? Essa força no sapateado aqui que ela descreveu. Eu gosto muito da parte que ela fala que os dois recum eriçados reconheceram-se, eles se amam. Porque o flamenco tem muito de sair e voltar. É lindo, né? Essa parte é linda. E achei interessante, ela sempre coloca o oposto, que é o silêncio. Ela fala do silêncio da dança. Que é como, assim, sem o silêncio não há música, né? E aí esse silêncio também ele é transposto para a dança. E esse reconhecimento de homem e mulher se dá também porque eles trocam. Que essa energia é trocada, né? E aí por isso que ela falou que a mulher parece marina, né? E aí essa questão da coragem, hein, que ela fala. A dançarina de súbito reconheceu-lhe a coragem. Este então é o seu homem. Ai, gente. Lindo demais, né? Não, parece demais quando a Lori foi ao encontro do Ulisses. Gente, eu falei... Por isso que eu pensei, a Clarice se inspirou em outras questões aqui também. Não, assim, não foi só essa crônica que rendeu, não. Não, rendeu bastante a construção de personagens, né? A partir da dança. Porque tem o silêncio, você falando disso do silêncio, e o flamenco ele começa em silêncio. Então tem uma tensão ali, a gente que estuda a literatura você tem não sabe o que vai esperar. Então aí tem a pessoa que vai cantar, ela dá aquela ajeitada básica, aquela aquecidinha, o cara que tá com a guitarra lá, o violão, também você vê que ele vai começar, aí às vezes ou entra o dançarino antes, ou entra depois que começa o solo, e tem os momentos que ela vai crescendo a dança, aí ela para, ou ela cresce, baixa e para, e tem umas interrupções, assim, de só movimento de mão, de olhar. Então, esse silêncio causa essas tensões, essas pequenas catarses que a gente vê na literatura também, que você fala, meu Deus, vai acontecer alguma coisa e não acontece. Né? Antes da Lori estar pronta, olha como foi engraçado, eles meio que brigaram, né? E aí, antes dela ir ao encontro dele, eles ficaram sem se falar. Ele falou que estaria o tempo todo lá. Mas eles tiveram um hiato, né? Um hiato, adoro. E aí depois que... E aí eu pensei, gente, olha isso aqui. E aí depois que veio a coragem, né? Aí veio a coragem da entrega. Porque esse reconhecimento, este então é o seu homem, é o reconhecimento do outro, né? E aí eu falei, E aí eu até coloquei aqui, eu escrevi, flamenco é a própria percepção de coragem. Nossa, que lindo, disse tudo.
É a própria percepção, porque realmente é uma dança que exige. Exige emocionalmente. Você não Exige consegue entrega, dançar, né? você não consegue dançar o flamenco se você realmente não se entregar à emoção daquele momento, de expressar a dor ou a alegria, ou, enfim, não tem dança, né? Então, essas emoções fortes de se reconhecer, da coragem, do dizer, não dizer, né? Na dança é muito, muito legal. Que É, mais? Ah, e todo o texto é lindo, né? Dá vontade de ler e falar frase lindo. por frase, porque ele é É, maravilhoso. Leiam, e quem ela tá fala aqui, aqui, eu leiam. coloquei isso, ela Leiam. colocou, outras danças são a nostalgia dessa coragem. Esta dança é a coragem. É. Outras danças são alegre. A alegria desta é séria. É um tipo diferente de alegria. É uma É, alegria que é mais entregue, né? Que é uma é, coisa mais. Ou a alegria é dispensada. É o triunfo mortal de viver o que importa. é a postura final, Então, né? A gente tem a dança do Flamengo quando a gente faz aquele olê. Você levanta, você tá feliz, você terminou, mas ela é séria, né? Você tá feliz, mas a postura é séria, né? Então, quando ela fala isso, por isso que eu digo, ela conseguiu traduzir um negócio que. Porque, por exemplo, olé. Olé não tem tradução para o português, nem para língua nenhuma. É a palavra, mas você palavras viu que ela únicas. deu um. É, Mas você viu que ela deu um contexto cristão, né? Ela comparou o olé como um amém. exato, ela traz como um homem, mas o olé, por exemplo, para mim na dança, às vezes é um eita, às vezes é um vixe. Que a gente, se a Uhum. gente visse, quem não sabe espanhol, quem não conhece o termo olé, falaria, eita, caramba, né? Porque tem uns repentes assim na dança que você fala, caramba! E você não fala caramba, você fala olé. Então o olé pode ser Olê. tanto algo para incentivar, tipo, vamos nessa, minha filha, né? Sapateia na cara da É. sociedade, como pode ser também algo como, bicho Maria, acabou, né? Ela acabou com todo mundo que estava aqui assistindo. Então ela consegue trazer algo bem, né? Suave, ela faz uma comparação com o Amém, mas é muito profundo. Mas assim, eu entendi essa comparação porque ela quis dar uma tônica espiritualizada, Sim, mística, sim, sabe? místico, A Clarice exatamente. ama o misticismo. E aí ela colocou aqui Foi também, ó, genial. teve uma hora que ela fala assim, não é mais amém, é incitamento, é touro negro. Nossa, então É, assim, é outra coisa, o olé ele se transforma, né? esse Então touro negro, eu tenho um quadro aqui, deixa eu até pegar para mostrar pro pessoal. É de um toureiro, é um quadrinho, e eu deixo aqui em cima da minha mesa. Eu não sou a favor de tourada, acho cruel, inclusive, mas estudando um pouco sobre as touradas, que também tem dança, né? Algumas pessoas acham que é só a questão do matar o touro, mas o toureiro ele dança também, né? Toda a dinâmica antes de matar o touro tem uma dança. E é isso que me fascina na parte artística só, né? uhum, E ele tem todo né, uma postura, enfim. E essa foto é a postura que ele tem antes do touro entrar na arena. Ele fica de uhum, costas para a porta. E aí tem muito a ver com o que você falou da questão da coragem. Porque tem gente que fala assim, ele tá lá com a espada, é fácil. Um homem, né, de 1,60 m matar um touro, um bicho daquele tamanho. Parece a coisa mais simples do mundo. E não é. E o povo espanhol tem frases como matar touro à unha, né? Por exemplo, quem mora em Catalunha diz que é um dos povos mais bravos, né? Que seria comparado com os nordestinos, né? Mais sangue no olho. Que fala em Catalunha se mata touro à unha. Quer dizer, nem de espada a gente precisa, nossa, que a gente é tão ruim que mata o povo à unha, o touro à unha, né? Mas esses elementos mais dramáticos, né? Espanhol, com essa coisa do novela mexicana, fala, espanhol é muito dramático, porque faz parte da cultura, né? E o povo espanhol que uhum. colonizou os países latino-americanos acabaram deixando esse legado do drama mesmo, desse Essa registro, verve né? dramática, Essa né? coisa do tipo, é tudo ou nada, pra mim é tudo ou nunca mais, muito É Cazuza, morte né? ou vida, É morte ou né? vida. É algo muito visceral, né? Então a dança É, carrega isso e o Pepe é uma figura que representa muito isso, né?
texto, tá ali, tô ali, né? Vou trabalhar, vou fazer, vou beber, eu vou falar, é tudo muito intenso, né? Tudo que se apresenta, você consegue observar que é tudo muito intenso, literalmente, né? Então, esse símbolo da coragem, né, do povo espanhol é muito relacionado a isso da coragem, né, e das dificuldades também, assim como a gente tem essas questões geográficas do Nordeste, por exemplo, do calor, da seca. A Espanha também sofre essas regiões de Córdoba, toda a Andalucia. Eles têm as temporadas também de muita seca e eles sofrem, é um povo mais pobre, né? Então, tem todas essas questões também de ter a coragem de passar por todas essas questões, né? Dos preconceitos também, o povo cigano, né? Que também enfrenta as dificuldades. Então, a coragem realmente é uma palavra que ela está presente nos elementos, né? Na dança, na música, no sapateado, no comportamento, todos os elementos. Como ela captou, como ela reconheceu isso. Conseguiu numa palavra, né? Isso, numa palavra. Assim, é coisa... É engraçado, parece que ela vem, assim... Esse texto foi publicado no jornal em 1970. Aí eu fico pensando, olha o tempo, né? Tempo para ela escrever esse texto. Não sei o que a motivou, sei lá, se ela viu uma notícia de jornal, o que foi, e ela relembrou da viagem e ela escreveu esse texto. Eu fico pensando, né? Porque é um reconhecimento, assim, muito, muito íntimo, que ela fala que são coisas muito... de uma observadora muito... muito intensa também, né? Ela própria se reconheceu aqui, porque quem trabalha com as palavras trabalha com intensidade, né? Não tem essas linguagens, né? É isso que eu sempre falo nas aulas também, né? Que a gente precisa saber reconhecer. E eu acho que eu quis trazer a Clarice, porque, como eu disse, né, a maga das palavras, ela tem uma coisa, né? Tem um negócio, ele parece que ela faz literalmente pequenas magias nas obras dela, porque é fascinante. E eu quis trazer a Clarice justamente por isso, que tem tudo a ver com a língua espanhola, quando a pessoa vai aprender o idioma e ela pergunta, mas como é que fala? Assim tá certo? Assim tá errado? Eu falo, depende. Você precisa escutar, você precisa observar antes de falar, né? A gente diz muitas coisas antes de abrir a boca. 2 segundos olhando para uma pessoa, a pessoa já diz tanta coisa, desde a roupa que ela veste, o jeito que ela olha, como ela se posiciona, né? E o fato, muitas vezes, de não dizer nada, ela também está querendo dizer algo. Então, o silêncio, né? O silêncio que você há no trouxe. Silêncio? Isso, o que a gente diz quando a gente não diz, né? Quando alguém está lá falando, você fala, não vou falar nada. Esse eu não vou falar nada, tem muito mais coisas sendo ditas do que se você abrisse a boca para falar qualquer coisa, né? Então, esse e a Clarice falava isso. Ela falava do próprio texto. Quando alguém falava para ela, seu texto é muito difícil e tal, ela falava muito de sentir, que ela falava que o texto dela não era para ser compreendido, mas para ser sentido. E ela falava também muito sobre enxergar o que há nas entrelinhas. Enxergar o que não está dito no texto. Exatamente. É um então, exercício. A gente fala que é um exercício. E você entender que até o silêncio fala, e às vezes fala mais alto. Nossa, que lindo! E sempre o silêncio às vezes fala mais alto. Com certeza. Ai, Pri, que incrível falar com você. Eu ficaria horas de literatura, que é um tema que eu adoro, relacionado à língua espanhola, ao flamenco. Espero que quem tenha ficado até aqui tenha gostado. Nossa, eu amei. Eu fiquei apaixonada pelo flamenco. A gente tem que fazer uma série só de Clarice e flamenco. Né? Porque, olha, tem material. 2 textos do Pepe e da Espanha já são suficientes para a gente olha, ia falar do Neruda, e Neruda não vai dar tempo. Não vai dar tempo, a gente deixa uma outra vez pro Neruda. Eu vou deixar essa live salva, se Deus quiser, vai ficar salva aqui. Vai, e aí eu vou deixar depois, vou deixar nos stories e a gente compartilha aí o nome do texto, né? Quem tiver curiosidade para ler, leia, é curtinho, os 2, tanto do Pepe El Guia,
quanto a Crônica da Isso, Espanha. É maravilhoso, leia que vale a pena. Alguém perguntou tá. aqui se tem tradução de Clarice para o espanhol. Você sabe? Clarice Ah, tem é sim. traduzido, né, para outros Tem, tem. idiomas. Com certeza tem. E antes, assim que ela faleceu, eu fui pesquisando. As revistas, teve uma revista na Espanha que já se interessou e publicou, fez uma matéria maravilhosa com ela na década de 80, assim, sobre ela, né? Que ela faleceu em 77. E eles fizeram uma série, assim, com fotos e contando da vida dela, falaram dessa passagem dela pela Espanha, né? Ah, que legal. E agora ela tem tradução dela para o espanhol. Que legal, bacana. Então, quem quiser ler Clarice em espanhol, aproveitem. Pri, obrigada, Eu eu vou te adorei. passar as referências direitinho, onde encontra a Ah, crônica, aí você passa assim. posta aí. Ah, eu posto, eu leio e quem sabe outras lives virão com certeza. Muito obrigada, viu, por ter aceitado. Eu que Adorei. agradeço, Estou super, também super feliz. adorei. Até E mais. a nossa mensagem se inspire com Clarice, se inspire comigo, com Pri. Vamos ser mulheres disruptivas, né? Vamos dizer Isso. mesmo no silêncio, dizer mais no silêncio até e com palavras também inspiradas em Clarice. Amei. Un beso, Beijo, até Pri, a muchas próxima. gracias. Hasta, Tchau. hasta luego. É isso, obrigada quem ficou até aqui. Deixa aí nos comentários se você gostou dessa live e compartilha com quem gosta aí de literatura, de dança e com uma mulher que seja disruptiva. Compartilhe com mulheres que rompem padrões. Beijo.